Oi pessoal, aqui é a professora Thaís. Hoje eu venho trazer para vocês uma aula em forma de vídeo. Daremos início hoje ao nosso terceiro bimestre e por isso eu quis fazer uma explicação do assunto para que vocês possam entender melhor e a gente mata um pouco da saudade, tá bom? O nosso assunto vai ser renascimento comercial e urbano na Idade Média. Gente, antes de falar do Renascimento, eu vou falar um pouco do período do feudalismo para relembrar o porquê que houve a diminuição do comércio e nesse momento e depois o renascimento dele, tá bom? Bom, nesse período a gente tem aqui no topo da pirâmide o clero, nobreza e servos, tá bom? Como acontecia a economia nesse momento? Houve uma grande diminuição do comércio, por isso que depois nós temos o renascimento. Essa diminuição aconteceu porque grande parte das pessoas foram buscar abrigo nos feudos em busca de trabalho e de proteção da nobreza. Ou seja, houve uma grande ruralização em que a produção agrícola ficou mais forte e o comércio ficou um pouco de lado. E aí, mas essa produção era apenas para o próprio consumo daquele feudo, ou seja, as pessoas produziam o que eles iam realmente consumir. Então não havia uma comercialização. Quais eram as obrigações desses servos? O trabalho em troca de proteção, que chamávamos de corveia, a palha, que era a grande parte dessa produção, era dos senhores feudais, porque eles já estavam deixando eles usarem as terras deles, as banalidades, porque os servos eles precisavam de recursos, de ferramentas para usar essa e fazer a produção agrícola. Então, para isso, eles tinham os recursos e, em troca, o trabalho. E a mão morta. O que significa isso? O pagamento por causa da morte do servo. Ou seja, se o servo morresse, não seria culpa da nobreza. E aí, a família desse servo teria que pagar à nobreza uma taxa pela morte dele, porque seria um prejuízo para a nobreza a falta daquele servo. Então, minha gente, resumindo, no período do feudalismo havia uma ruralização muito grande, as pessoas viviam mais no campo, a produção era para o consumo, não tinha tanto comércio, mas ainda assim existia um pouco. Não, esse comércio ele não tinha acabado totalmente, mas ele diminuiu drasticamente, tá bom? Depois desse período de feudalismo, nós tivemos as cruzadas, que com certeza vocês já estudaram ou ouviram falar. Nesse período das cruzadas, a igreja ela estava à frente e tinham muitas intenções por trás dessas cruzadas, que era a recuperação de fiéis, a expansão da fé, porque o catolicismo romano queria conquistar a cidade de Jerusalém, o clero queria conquistar, que estava sobre a católica ortodoxa, e aí eles queriam recuperar a Jerusalém. Por parte da nobreza, eles queriam conquistar novos territórios, e por parte dos servos, a busca pela salvação. Então, o que aconteceu? Nesse período, os servos geralmente eram as pessoas que iam em busca de territórios, expandir a fé. Havia muito também a caça de pessoas que não eram cristãos. Para eles, quem não fossem cristãos, haveriam essa caça, porque eles visavam isso, tendo certeza de que eles iam morrer. Era como se fosse uma guerra santa. Eles iam morrer, mesmo que eles morressem, mas eles sabiam que ia ter a salvação, porque eles estavam fazendo a vontade da igreja, tá bom? Então, o que aconteceu durante essas cruzadas? Como eles precisavam fazer muitas rotas, então algumas rotas que estavam impedidas, estavam bloqueadas. E aí eu quero lembrar para vocês que lá no início do ano, quando a gente falou sobre as grandes navegações, a gente lembra que eu falei que havia algumas rotas que eram dominadas nos períodos que
que haviam as comercialização de especiarias, e tinha algumas rotas que estavam sendo bloqueadas pela Itália. E nesse período são algumas rotas desbloqueadas por causa das cruzadas e acabam por expandir mais esse comércio. Então, a partir desse momento, a gente já tem uma abertura de novas rotas comerciais por meio das cruzadas, alguns avanços técnicos, e isso fez com que o renascimento comercial e urbano se expandisse. Na verdade, se a gente for observar, a palavra não seria renascimento. Por quê? Esse comércio ele não tinha acabado. Ele existia, mas ele estava muito escasso. Mas ele ainda existia. Então, a palavra seria o quê? Uma ampliação desse comércio. Porque, na verdade, ele se ampliou. Ele foi aumentando. Ele cresceu bastante, esse comércio. Tá bom? Entendam isso. Ele cresceu. O renascimento nada mais é do que o crescimento desse comércio. Com o crescimento desse comércio, houve um aumento populacional nos centros urbanos. Por quê? Primeiramente, quando um comerciante ele visitava aqueles feudos e ele vendia suas mercadorias naquele feudo, depois ia para outro, vendia suas mercadorias. Mas aí ele via, se eu estou vendendo muito nesse determinado local, então eu vou me localizar aqui, entendeu? Fazer um comércio aqui. Então aí o senhor feudal, eles compravam uma permissão para que eles pudessem fazer um comércio, uma produção, negociação por ali. E com isso eles construíam, não vou ficar aqui à mercê, à deriva, então eu vou construir uma muralha. E eles acabavam construindo muralhas ao redor para se protegerem. E daí vinha um e construía uma muralha, depois vinha outro e construía outra muralha. E essas muralhas foram chamadas de burgos. Isso foram criação dos burgos. E com isso o crescimento das cidades, tá bom? Além disso, o crescimento do comércio, que é visível, porque de acordo com cada pessoa ia construindo sua muralha, cada comércio ia fazendo mais e mais e mais, e as cidades iam crescendo e o comércio também se ampliando, ok? A partir de todo esse crescimento, a gente teve também a diversidade de ofícios, ou seja, aqueles servos que estavam dependentes daqueles senhores feudais, eles foram agregando-se àquele novo comércio, fazendo com que surgissem novos ofícios. Eles deixavam de estar naquela parte da produção agrícola para ir para as feiras, para fazer parte daqueles comerciantes, fazer parte daquele comércio, e era muito melhor ficar à mercê dos comerciantes do que dos senhores feudais, porque você ia ter um novo ofício e ia ter uma chance de progredir, tá bom? Depois que houve essa ampliação do comércio, as atividades bancárias foram surgindo, porque com o crescimento desse comércio havia a circulação maior de moedas, porém cada região tinha uma moeda. Então, os bancos eram os locais onde as pessoas trocavam essas moedas. Claro, se você fosse querer ir para um outro lugar, você ia precisar da moeda daquele lugar. Só que para você conseguir fazer essa troca, era necessário você pagar uma pequena taxa para conseguir trocar esse dinheiro, certo? E aí, tiveram outras atividades bancárias, que foram os empréstimos a juro, só que aí a igreja ela condenava esses juros e falava que chamava de usura, e era um pecado. Por quê? Porque eles estavam usando do tempo de Deus para ganhar dinheiro. Quando você pega o dinheiro a juro, então a cada tempo que vai passando você vai ganhando mais. Então eles estavam usando o tempo de Deus para ganhar dinheiro. Então isso era condenado pela igreja.
mas somente aqueles que seguiam a religião que não praticavam, porque seguiam as leis do clero, tá bom? Então, pessoal, esse foi um breve resuminho da nossa aula de hoje, e só para frisar, eu quero deixar bem claro que o Renascimento ele foi nada mais nada menos do que a ampliação desse comércio, porque a gente vê esse nome assim e acha tão difícil, mas foi nada mais do que a ampliação desse comércio. E o renascimento urbano também, aqueles povos que viviam muito nos feudos, eles foram urbanizando aqueles centros de comércio que viraram grandes cidades e se tornando comerciantes também e fazendo com que surgissem novos ofícios, tá bom? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.